Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um poderosíssimo episódio aqui no canal Livros para Empreendedores. E hoje vamos falar de produtividade. Vamos falar de um livro incrível do Brian Tracy chamado Comece pelo Mais Difícil. Primeiro, vejam como ele é pequenininho e segundo, vejam quão poderoso ele é, porque são ideias práticas para que a gente possa aplicar na nossa rotina. Por que eu queria trazer esse livro aqui para vocês? Bom, pessoal, primeiro porque ele nos traz um conceito muito interessante sobre a divisão de grandes tarefas, que é por onde já queria começar este resumo com vocês. Ele diz que existem certos níveis de tarefas na nossa rotina, algumas coisas são mais fáceis, outras são medianas, outras são mais difíceis, e estas últimas, as que a gente considera mais difícil, são aquelas que ficam dando voltas na nossa cabeça pensando, essa semana eu tenho que fazer aquilo, essa semana eu tenho que fazer aquilo. Uma estratégia eficaz para que a gente consiga realizar grandes tarefas sem estar nessa constante preocupação é realmente dividir ela em etapas menores. E dependendo do teu tempo, a gente pode colocar cada etapa pequena em um dia diferente. Mas qual que é a grande filosofia aqui dessa ideia de produtividade, pessoal? Que sempre devemos procurar alguma forma de tornar uma tarefa que até então era complicada em soluções para lidar com ela de uma maneira mais tranquila. Neste caso aqui, a gente pode dividir uma grande tarefa em pequenas, colocando elas em cada dia. Porém, é simplesmente a base de um pensamento que devemos desenvolver sempre. Ao invés de ficar se questionando que uma tarefa é chata ou difícil, que a gente pense em quais são as formas alternativas que a gente tem para resolver ela, porque dificilmente a gente se questiona isso. Às vezes simplesmente falamos, preciso fazer aquilo ali e vou lá e faço. Sem antes dar aquele passo que com certeza seria essencial para todos, que é pensar quais são as diferentes formas que eu tenho de fazer isso aqui, e então optar por aquela que para mim seria mais natural. Passando essa ideia da divisão das tarefas, vamos estudar um pouco o título Comece pelo Mais Difícil. Bom, o autor diz que é essencial a gente ter como objetivo sempre no início do dia resolver aquela tarefa mais importante, aquela pendência que a gente passaria o dia inteiro pensando, hoje eu tenho que fazer aquilo ali, hoje eu tenho que fazer aquela tarefa, não posso me esquecer, porque normalmente quando algo exige mais da gente, a nossa tendência é ir empurrando isso para frente para não precisar lidar com isso agora, porém realmente isso acaba sendo uma opção não muito inteligente. Se a gente acorda e já faz de cara aquilo que deveríamos fazer, temos aí primeiro uma certa sensação de alívio e de autoconfiança por dizer, ufa, eu tinha algo importantíssimo para fazer e já foi feito e ainda não são nem 9 horas da manhã. Isso vai te colocar num estado para iniciar seu dia muito diferente do que se você estivesse 9 horas da manhã pensando, hoje eu tenho que fazer aquilo lá, não posso me esquecer, hoje eu tenho que fazer aquela tarefa ali, não posso me esquecer. São duas rotinas totalmente diferentes. Um outro tópico essencial do livro é a questão de organizar as nossas manhãs. A gente vai ter sempre duas rotinas totalmente diferentes se eu acordo pensando o que eu tenho que fazer hoje e se eu vou dormir já sabendo o que eu preciso fazer amanhã assim que eu acordar depois dessa tarefa e depois, por uma sensação de alívio, por estar mais ou menos tudo organizado, uma sensação de controle, porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas mais precisamente pela questão da otimização do nosso tempo. Eu acordo, vamos supor, às 8 e já sei o que eu tenho que fazer. É totalmente diferente do que acordar às 8, pensando quais são as coisas que eu tenho que fazer, por onde eu posso começar, fazendo com que essa primeira hora do meu dia seja apenas para decidir coisas que eu já poderia haver decidido ontem. Fora a questão da organização, o autor também nos diz que quando sabemos qual é a primeira tarefa do dia, é comum que a gente pense em diferentes soluções para aquilo ali, ao invés de simplesmente executar quando eu me lembrar na hora que eu tinha que fazer aquilo. Isso quer dizer que se minha primeira tarefa do dia de amanhã é escrever um resumo de um livro, eu já posso estar hoje à tarde, hoje à noite, pensando em ideias para esse roteiro, porque amanhã, quando eu estiver realmente na prática, eu não estarei simplesmente executando. Como eu também já vou ter tido, vamos supor, 12 horas de um espaço livre para estar pensando em novas ideias de como eu poderia complementar aquilo ali. E um outro conceito que devemos conhecer é que normalmente as pessoas se enchem de pequenas tarefas, lidando com elas com pequenas tarefas, isso acaba ocupando grande parte do seu tempo. Por exemplo, vamos supor que eu tinha me colocado como meta
8 da manhã começar a escrever um novo resumo. Então sento no computador às 8 da manhã e digo, só vou checar os e-mails rapidinho, porque isso é uma tarefa pequena e rápida. Então vejo ali algumas coisas interessantes no e-mail e digo, só vou responder esse e-mail aqui que realmente é importante. De ação, vamos supor, 8h15. Nessa hora eu digo, bom, só vou preparar um café rapidinho e aí sim eu sento para escrever o roteiro. Vou lá, preparo um café, tiro um tempo para tomar esse café e chega uma notificação no meu celular, eu digo, só vou ver isso aqui rapidinho, fico um pouco ali nas redes sociais e assim eu vou fazendo pequenas tarefas que não estavam programadas, lidando com elas como se fossem coisas extremamente pequenas e fáceis, porém sem me dar conta que eu estou perdendo tempo que eu tinha dedicado para algo que realmente era importante. Então, quando o autor nos traz isso, é para que a gente saiba que é possível, através da nossa consciência, de que é comum que isso aconteça. Porém, se eu sei que isso acontece comigo, posso estar cada vez mais consciente para que eu me diga, não, apesar de ser uma pequena tarefa, eu tinha dito que às 8 horas eu estaria fazendo tal coisa, é isso que eu tenho que fazer e não posso me distrair. Então percebam que realmente são algumas ideias bem práticas, coisas que a gente pode colocar hoje mesmo na nossa rotina. Tem outras ideias também legais dentro desse livro, vou deixar aqui o link caso vocês queiram comprar ele. E é claro que se você é um leitor iniciante, você também pode fazer parte da nossa comunidade para conseguir extrair o melhor dos livros em muito pouco tempo, através das nossas aulas, onde te mostro como ler e resumir um livro por semana. Nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!